Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Varsóvia, na Polónia, é lá que vive Hugo Rufino Marques, analista de dados, é de Lisboa e está a viver na Polónia desde 2019. Viva, Hugo! Olá, muito bom dia a todos. O que é a Polónia? Bem, eu iria de qualquer forma sair de Portugal. A situação em 2019, a situação socioeconómica estava muito, muito complicada e eu já estava à procura de trabalho fora de Portugal. Recebi propostas da República Checa, recebi propostas aqui da Polónia e acabei por optar pela Polónia, não só porque já conhecia o país, eu visitava a Polónia desde 2014, cheguei a fazer voluntariado aqui na Polónia pelo programa de Erasmus, mas aquilo que acabou também por reforçar essa minha posição pela Polónia foi o simples facto de a minha esposa ser polaca, e então juntou-se o útil ao agradável entre ir para a República Checa, um país onde eu nunca tinha estado, com uma cultura que eu não conhecia, ou vir para a Polónia, um país onde eu já tinha estado e estava a começar a criar uma família. Basicamente, acabei por escolher a Polónia. E já se conheceu em Portugal? Não, conhecemos-nos em 2016, quando eu estive aqui, na cidade onde estou a morar atualmente, e pronto, e ela depois foi a Portugal, eu vim à Polónia e estávamos a fazer uma relação basicamente de distância. Eu vinha à Polónia, ela ia a Portugal, ou então encontrávamos mais ou menos a meio caminho, encontrávamos em Londres, ou íamos a Amsterdão, encontrávamos lá, e basicamente foi assim durante 4 anos, até que decidi de vez mudar-me para Varsóvia. E como é que foi a adaptação? Os principais desafios? Os principais desafios são o clima, e quando eu digo o clima, para mim nem é assim tão frio, porque eu sou uma pessoa que gosta de frio, não gosto muito de calor, mas a quantidade de horas de sol durante o inverno são 3h30, 4 da tarde, já está tudo de noite. Por isso acaba por ser, hã, é saímos de casa à noite, vamos para o trabalho, quando saímos do trabalho já está de noite outra vez, parece que não apanhámos um único raio de sol, e isso é de facto, complicado. Um outro desafio também é, não há nós temos essa tradição em Portugal, saímos, vamos beber um café e é sempre o café e um pastel de nata ou um bolo de doçaria. Aqui não há tanta tradição do café. E, por isso, acabamos por sair e olhamos à volta para onde é que vamos. Não há assim tanto para ir. Mas, de facto, e a língua, como é óbvio, não é uma coisa fácil. Eu, só para ter uma noção, estou quase há 10 anos, basicamente, com a minha namorada, e eu ainda não sei escrever o apelido dela. Estamos há 10 anos juntos. Estou sempre a cometer erros e quando tenho que comprar passagens aéreas ou qualquer coisa que tenho que usar o apelido dela, eu telefono-lhe ou peço para ela vir a ver se está bem escrito ou se não está bem escrito, porque eu ainda hoje não sei como escrever o apelido dela. Mas, assim, a língua e as horas de sol são os mais complicados. Em termos culturais, um país diferente, o que é que o que é que assim mais marcou nesta estadia na Polónia? Bem, a nível cultural, a Polónia ainda é um país que está muito ligado, pelo menos as gerações mais idosas, ainda está muito ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica aqui aqui na Polónia, ela é vista como um apoio para a libertação de um regime opressivo que era o regime comunista. Quando que em Portugal a Igreja era vista como um apoiante do regime do Estado Novo, na Polónia é o contrário, ou seja, são o movimento das Forças Armadas, podemos dizer o movimento das Forças Cristãs quase, mas era nesse sentido. Então as pessoas ainda vão muito à missa, ainda se recebe muito o padre em casa, e eu achei estranho no início estar
a receber o padre em casa. Parecia que estavam numa aldeia, no interior do país, em que o padre ainda vai visitar os párocos às suas casas. Hã, a forma como as pessoas, se interagem na própria rua, nós em Portugal somos muito calorosos, somos capazes de dar abraços e se somos um casal andamos agarrados e a passear. Aqui não, é utilizam mais esse tipo de mostra de afeto nos espaços privados e não nos espaços públicos, ainda fazem essa separação. Mas não é porque sejam pessoas frias, é porque gostam da sua própria privacidade, mesmo hoje, por exemplo, já com 10 anos de relação, se eu no comboio tentar, beijar a minha esposa, ela diz: "Oh, que estamos num sítio público". Mas basicamente, há algumas diferenças culturais, como é óbvio, mas não é nada de chocante. Digamos que se sente basicamente em casa, não é? Não é assim Sim, sim. uma grande uma diferença abismal. Para além disso, como eu visitei a Varsóvia em 2014, depois, em 2016 vim fazer voluntariado aqui, desde 2016 até me mudar em 2019, estive várias vezes em Varsóvia e também, tinha tido contacto com estudantes de Erasmus polacos em Portugal. Isso de certa forma vai ajudando a compreender, como é que as pessoas são. E por isso, quando nos mudamos para o país, ou quando visitamos o país, tudo bem que quando se visita é completamente diferente de quando nos mudamos. Mas quando nos mudamos para o país, acaba por não ser assim tão estranho. Em termos de trabalho, Bem, as diferenças que acabei por encontrar é, de facto, que aqui tratavam-me como uma pessoa e não como um número. Em Portugal há muita situação de tentar agradar ao patrão ou ter receio de que aquilo que eu faço, outras pessoas também o fazem, e só porque nós recebemos um pouco mais do que o salário mínimo, às vezes só 100 € de diferença, que depois com os descontos nem se notam. Aqui, não. Quando eu me mudei, em 2019, as empresas apostavam no funcionário, eu era tido como membro da família da própria empresa, havia esse cuidado e sentia-me como membro dessa mesma família. Se eu tivesse algum tipo de problema, eu sabia com quem é que haveria de falar. Para além disso, havia um conjunto de benefícios, associados, saúde, privada, seguro de saúde, neste caso, no geral, acesso a ginásio com cartões desportivos, etc, etc, etc. Outra situação é que, por exemplo, quando eu me mudei para a Polónia, no meu primeiro trabalho, o meu perfil não se encaixava de facto àquilo que eu iria fazer e acabei por não passar nos testes da empresa. Mas pelo facto de saber falar a língua portuguesa e deles terem gostado da forma como eu tentava resolver os problemas e estava empenhado em estar a trabalhar ali, eles ofereceram-me automaticamente uma posição num outro lugar. Aliás, não fui só eu, fui eu e um outro colega meu que era espanhol. Fomos trabalhar para um outro projeto relacionado com redes sociais. Por isso não há aquela situação de entramos na empresa, eles até gostaram de nós na entrevista, mas aconteceu algo que nós não conseguimos passar naqueles testes para aquela posição, mas já tínhamos contrato assinado durante os treinos e mandam-nos embora só porque não encaixamos. Não, eles tentam sempre procurar dentro da empresa uma área em que nós nos possamos encaixar, porque para eles ah, somos um investimento que a empresa fez e que não querem deitar um investimento logo fora. E para nós também isso cria alguma sensação de segurança e de reforço. Porém, há de que salientar uma coisa: eu não falo polaco, por isso eu não posso ir trabalhar, como muitos portugueses, noutros locais, de outras diásporas, Reino Unido, França e por aí fora, eu não posso ir trabalhar para uma caixa de supermercado, eu não posso ir trabalhar para um restaurante a servir às mesas, seja ele português, não seja ele português. Porquê? Porque eu tenho que saber falar a língua polaca. A comunidade portuguesa aqui na Polónia é muito pequena, por isso mesmo que eu abra um restaurante ou um café a vender pastéis de nata, como há espalhados por todo o lado, eu vou ter que saber falar a língua polaca, ou eu não sei falar com o público o que consome, acaba por consumir mais.
Por isso, neste momento, o mercado de trabalho na Polónia já não é bem como era em 2019. A situação do pós-Covid alterou em muito, o conflito na Ucrânia alterou em muito, o custo antigamente de uma empresa aqui na Polónia era muito inferior do que é agora e muitas das empresas estão a mudar as suas áreas operacionais para, para a Ásia e para outros países mais baratos, o que faz com que a Polónia já não é tão barata como era. Aliás, até o salário mínimo polaco já é maior do que o salário mínimo em Portugal. E por isso a Polónia está a ficar muito especializada na área de trabalho e isso também dificulta, para quem não sabe polaco, acaba por dificultar os locais onde possa trabalhar e encontrar um trabalho e ter algum equilíbrio. Em termos de comunidade portuguesa, o que é que encontrou? Já havia alguns portugueses quando chegou a Varsóvia? Ah, Quando eu cheguei a Varsóvia, não conhecia nenhum português. Quando comecei a trabalhar, soube que havia pelo menos um brasileiro, um angolano e uma rapariga polaca que falava português e que gostava muito de Portugal. E era isto que conhecia. Por isso eu não conhecia a comunidade portuguesa. Comecei a conhecer a comunidade portuguesa após, ou durante, neste caso, o conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia. Quando houve esse conflito, eu tentei, da melhor forma que conseguia, dar apoio às pessoas que chegavam cá. A situação foi muito, muito crítica. Foi períodos complicados, cheguei a estar 2 semanas onde todas eu não conseguia dormir, porque todas as noites eu recebia chamadas no telefone de pessoas em Portugal a pedirem para eu retirar ou ajudar as filhas e os netos que estavam na Ucrânia, e pessoas na Ucrânia a pedirem ajuda para eu encontrar formas de eles saírem e irem para Portugal. Isto acontece muito sinceramente nem sei como é que isto acabou por acontecer, mas lembro de ter dado ajuda a um conjunto de pessoas, depois o meu número começou a circular como uma pessoa que ajuda por várias redes do WhatsApp e Telegram, e as pessoas depois contactavam e foi muito complicado. Mas foi durante esse período que conheci a comunidade portuguesa. E eu até, e isso foi muito, muito importante. E eu até comentava com a minha namorada que antes do momento de conhecer a comunidade portuguesa, eu sentia que eu era o único português aqui na Polónia, porque a comunidade portuguesa são ilhas. Nós aqui não temos uma comunidade unida, que todos conhecem, que todos se reúnam no mesmo spot, e se eu vou a um determinado sítio, seja em Cracóvia, seja em Varsóvia, seja a cidade que for, sei que está ali a espécie do bairro português. Não, aliás, até as lojas, muitas das lojas de pastéis de nata e afins já começam a ser polacos a abrirem essas lojas em vez de serem portugueses, mesmo que ainda haja muitos portugueses. A questão é que o tipo de migração que vem para a Polónia não é o mesmo que vai para, outros é uma nova diáspora, não é a antiga diáspora em que nós, íamos para a Alemanha ou para a França ou Suíça ou Luxemburgo, onde já há uma grande comunidade portuguesa e toda a gente tem um familiar, ou conhece alguém, ou quase que pode ir de paraquedas, por assim dizer: "Olha, eu agora vou, mesmo que não tenha trabalho, porque há uma grande comunidade portuguesa e grupos, de Facebook, tudo". Não, a comunidade, as pessoas que vêm para a Polónia e Bálticos, mas falando aqui da Polónia, não vêm porque, o sol aqui é muito bom e as praias são maravilhosas. Não, nós vimos, em primeiro lugar, ou porque fizemos cá Erasmus e já conhecemos bem o país e gostamos de cá estar, e isso é o que começa a acontecer cada vez mais agora, ou, que é quase 90% dos casos, vêm para a Polónia porque já têm as suas namoradas e por isso o ambiente em que vêm já vem integrar-se num ambiente familiar. O migrante português na Polónia é aquele que, antes de se integrar na comunidade portuguesa e depois integrar-se na comunidade polaca, primeiro integra-se na comunidade polaca e só depois, e se lhe apetecer, é que vai falar com outros portugueses. O que muitas vezes até se quer afastar um pouco porque já é muita confusão para muitos deles. Porque já têm o seu ambiente familiar, já têm a sua esposa, já começou a ter os seus filhos, por isso
a forma é completamente diferente. Podemos falar mais numa migração de reunião familiar. E essa comunidade, e esses portugueses, são muitos, são poucos, que consegue mais ou menos contabilizar É o número de difícil fazer a contabilização, e é difícil fazer a contabilização porque os números que a embaixada tem e aquilo que eu lhe posso também, adiantar, estando nas mesas de voto, principalmente para as presidenciais, onde todas as pessoas são obrigadas a votar presencialmente, estamos a falar a rondar os 2.300, 2.500 portugueses inscritos para votar. Porém, o número de estudantes de Erasmus, por exemplo, sei que rondam mais ou menos os 600 a 700 por ano. Isto repartindo em pessoas que vêm apenas um semestre, ou que são 3 meses no início do ano e outros no fim, e aqueles que passam cá o ano completo. Esses portugueses que vêm de Erasmus, eles muitas vezes nem se inscrevem na embaixada, a embaixada nem sabe que eles estão cá, por isso se houver uma emergência, não os dados não circulam entre o Estado Central e as suas embaixadas, e esse era um problema, que foi detectado. Mas também há muitos portugueses que não são obrigados a inscreverem-se na embaixada e a morada fiscal ainda continua a morada fiscal de Portugal. Ah, por isso, mesmo estando a trabalhar aqui na Polónia e tendo residência fiscal polaca, a morada fiscal em Portugal continua a mesma, por isso continuam a votar em Vila Nova de Cerveira, em Vila Nova de Mil Fontes, em Lisboa. hum, por exemplo, conheci um português que está cá a morar, ele reside nos Açores, tentou votar para as presidenciais, não pôde, porque tinha de votar presencialmente nos Açores, e quando nós indicámos que ele poderia fazer a alteração da morada no cartão de cidadão, ele disse: "Não, eu não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, eu perco, os descontos que eu tenho para voar para os Açores, e por isso eu prefiro continuar com a minha morada nos Açores". Mas ele não está a morar nos Açores, está a morar aqui na Polónia. Por isso, acaba por ser complicado dizer quantos portugueses é que aqui está. Suspeitamos que sejam mais de 3.000, mas os dados não correspondem a essa realidade. mas esta é uma comunidade então que não se junta. É uma comunidade que são ilhas. E essas ilhas acabam por acontecer pelo simples facto que, a comunidade vem para cá para se juntar com as suas esposas, com a ideia de fazer a sua família. Não vem para a Polónia, não vem para a Polónia no sentido de, vou começar um projeto, estou solteiro e depois acaba por encontrar, os vários amores. Aos clubes de futebol não há um sítio para se encontrarem, não é? E que isto é o que todos os imigrantes falam muito de Eu não gosto de futebol, por isso, é raro, ok, fui algumas vezes, e acabei por me forçar a ir ver alguns jogos de futebol para me poder reunir com a comunidade, mas de facto, quando há jogos de futebol, há, nos grupos de Facebook, indicações onde é que se vai encontrar, onde é que se pode ver os jogos e há sempre há pessoas que se encontram. Mas para ter uma noção de como é que é a comunidade portuguesa espalhada na Polónia e o tipo de comunidade, que acaba por ser engraçado. Ah, nós temos o norte, que são as praias do Mar Báltico, na cidade de Gdansk. Aí encontra-se uma comunidade muito jovem, muita dela que ainda não tem parceiros, por assim dizer. Por isso ainda é uma comunidade que toda ela é muito pequena, junta-se, encontram-se, vão fazer os seus desportos e depois saem à noite, ah, como qualquer jovem, à procura de saborear a vida. Para Varsóvia, mais a capital, encontravam-se, pessoas ligadas à área da administração, direção, supervisão, porque era uma área em que a Polónia não tinha, muita especialização. A Polónia tinha muita mão de obra para fazer os seus trabalhos, mas as pessoas que acabavam por ser, hã, gestores de equipas, team leaders, eram as pessoas que tinham mais anos de serviço e não as pessoas que tinham mais qualificações para o respectivo cargo. E nas empresas, multinacionais, internacionais, peço desculpa, essas empresas acabavam, com a entrada de muitos migrantes, acabaram por os colocar em áreas de chefia e gestão.
Nesse momento, estes são trabalhos que acabam por estar que os migrantes já não fazem tanto. Porquê? Porque como a Polónia melhorou muito economicamente e desenvolveu-se muito, e até houve a questão do Brexit, onde havia muitos, polacos, esses polacos que tinham, acabaram por ter um desenvolvimento profissional nesses países muito grande nestas áreas, estão todos a regressar à Polónia e acabam por ficar com esses trabalhos, que acaba por ser normal. A sul, na cidade de Cracóvia, na região de Cracóvia, existe muitos trabalhos relacionados com o início de carreira de juniors e já começa a haver alguns séniores também. E aí são comunidades que, estão a começar a sua própria família. Enquanto aqui em Varsóvia já são comunidades que têm a sua família, formada. Mas é sempre tudo com base de já temos a parceira, e vamos, por isso acabamos por nos envolver primeiro com a família e com os vizinhos e só depois com a comunidade, portuguesa. Tenta-se de facto fazer essas, ligações para criar eventos em português e juntar-se à comunidade, mas depois de um dia de trabalho, mais tratar dos filhos, mais tratar da casa, uma pessoa acaba há muitas vezes por não ter, vontade de uma quinta ou uma sexta à noite Tantas sair para claro. se encontrar com o resto da comunidade e muitas vezes ao fim de semana, ao domingo aqui na Polónia está tudo fechado, por isso domingo, está tudo fechado, não uma pessoa não se encontra para fazer grandes coisas. E ao sábado depois tem as atividades com as crianças e acaba por ser complicado. Mas sim, ainda vai havendo alguns encontros, mesmo que, pequenos. O Hugo esteve ligado à criação da Fundação Portugal, é uma organização que representa a comunidade que aí reside. Esta foi uma necessidade? Esta Como é que nasceu a fundação? a fundação, nasceu devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Voltando atrás, quando houve a invasão da Ucrânia, muitos portugueses juntaram-se para apoiar, cidadãos ucranianos. Começou-se por apoiar principalmente por cidadãos portugueses que estavam a sair da Ucrânia, depois luso-ucranianos e ucranianos mais tarde. Sempre que tinham uma ligação a Portugal. O apoio que estes portugueses deram, muitos deles passavam por mim, o meu trabalho nesse apoio passou a ser muito administrativo e a enviar os contactos para a embaixada. Na altura, o nosso embaixador, Luís Cabasso, que é hoje o embaixador de Portugal na Ucrânia, e o nosso cônsul, da altura também, o Jorge Rodrigues, que é hoje o cônsul, se não me engano, em São Paulo, que já houve uma mudança da equipa diplomática, nós contactávamos e enviávamos para eles as pessoas que queriam ir para Portugal, mas de uma forma já organizada, que era, temos estas pessoas, os seus documentos estão aqui, são estes, estão válidos, temos acesso, ou não, pessoas que deixaram os documentos que não têm e já indicámos que não quer o tribunal, ou para recolher essa mesma documentação. E em Portugal eles têm estas pessoas que são familiares, haver sempre uma conexão, que era para evitar uma situação em que estamos a retirar pessoas de forma vulnerável de centros de abrigo aqui da Polónia e a colocá-los em centros de abrigo em Portugal. Ah, Iria ser, não teria muita lógica. E depois de termos ajudado todos essa população, chegou-se à conclusão de porque é que nós também não fazemos para nos ajudar a nós próprios. E foi nesse sentido, que começou-se a pensar em criar uma espécie de uma associação. Só que o problema de uma associação é que nós já somos poucos aqui na Polónia. E ainda são menos aqueles que querem tirar parte do seu tempo para fazer voluntariado, que tenham paciência, agenda para isso. Ora, se nós fôssemos fazer uma associação, sendo sempre necessário um quórum, sendo sempre necessário números mínimos para tudo estar realizado, rapidamente desaparecia depois a associação. E aqui na Polónia é possível fazer uma fundação, por 200 euros, por assim dizer. Enquanto que em Portugal é necessário milhares de euros para criar uma fundação, com 200 euros fazes uma fundação ou até menos. É algo rápido. E então foi aí pensada a criação de uma fundação, e o objetivo
era simples: representar a comunidade portuguesa, tentar uni-la e tentar dar uma voz que, lá está, unir todas essas pequenas ilhas e criar um arquipélago ou criar mesmo uma conexão muito mais forte. Hã, e assim o foi. Foi criada a fundação, se não me engano já faz 2 anos que a mesma foi criada. Eu fui convidado para ser o presidente do conselho de administração dessa mesma fundação. Durante esse período de tempo, foi possível resolver-se detectar-se um conjunto de problemas e resolver-se outros, por exemplo, a carta de condução, que a Polónia utiliza um sistema de informático de carta de condução, Portugal utiliza o outro. Então, como na União Europeia, 2 países da mesma União Europeia utilizam sistemas diferentes, não é possível nós alterarmos a carta de condução de forma automática. Temos que andar com burocracias de trás para a frente e a autoridade polaca contacta, o local onde foi emitida a carta de condução. No meu caso, acabou por ser Setúbal. Na altura eu estava a morar em Almada, foi Setúbal que emitiu a minha carta de condução. Setúbal recebe essa informação, mas envia para Lisboa, Lisboa nunca responde e nós depois não podemos alterar a carta de condução. Ora, numa das minhas idas a Portugal, enquanto presidente da fundação, consegui reunir-me com o IMT, reportámos o problema, percebemos qual era o problema, e encontramos uma forma de dar a volta a essa situação. Hoje já é possível fazer de forma online e retirar o documento que nós necessitamos em inglês e entregar de imediato às autoridades polacas, mas na altura tínhamos que ir buscar o documento a Portugal, pedir a um tradutor oficial e entregar. Mas tanto isso como também outras pequenas Em situações. termos de promoção de Portugal, tiveram algumas ou têm algumas, é uma preocupação também da fundação? A promoção de Portugal não é uma Promoção de Portugal no sentido da sua cultura, da daquilo que sua nós somos. a promoção de Portugal, aquilo que acaba por ser uma das preocupações é o ensino da língua portuguesa. Nós em Varsóvia temos 2 escolas públicas onde ensinam a língua portuguesa, uma básica primária. Aqui, quando se fala em primária, a primária aqui na Polónia vai até o 8º ano, se não me engano, por isso é sexto, oitavo, por isso é uma longa primária. Mas há uma primária e uma secundária que têm a língua, portuguesa, têm escolas privadas e aquilo que, se falou e que era uma das preocupações, é que há de facto, crianças, fora de Varsóvia, que começam a haver cada vez mais, de luso polacos, e não há forma de dar o ensino português a essas mesmas crianças. Contudo, também se consegue compreender que se os pais não se identificam eles mesmos a dizer: "Eu tenho X filhos, eu tenho um 2 filhos ou tenho 3 filhos", e se nós não conseguimos perceber quantas crianças no total é que existe num determinado, local, também não é fácil justificar porque é que ali é necessário uma escola de língua portuguesa ou uma professora de língua portuguesa. Não se vai contratar uma professora de língua portuguesa para 3 crianças. Depois também temos que ter em conta a idade das crianças, porque nem todas têm 8 anos, nem todas têm 6 anos, nem todas têm 5 anos. Por isso, como uma comunidade pequena, acaba por ser complicado. Mas há passos a serem dados nesse sentido e havia essa mesma preocupação. Hum, a principal preocupação inicial da fundação era representar todos os portugueses, até mesmo junto da embaixada, tentar compreender onde é que haviam mais, para criar também embaixadas itinerantes, para a embaixada não ficar só em Varsóvia, poder ir a Cracóvia e outros locais, tentar também com que as mesas de voto fossem noutros locais também, e fazer indicar ao governo central e à Assembleia da República que, para lá da Alemanha, que parecia ser a divisão, a fronteira da antiga diáspora, existe uma outra diáspora que, a relação que essa mesma diáspora tem com o Estado e com a embaixada é diferente, porque somos mais tecnológicos. Se nós quisermos resolver qualquer coisa, marcamos online e quase que não precisamos de ir diretamente à embaixada ou ter um guichezinho. Funciona? Funciona bem a embaixada e os serviços consulares? É necessário mais membros para a equipa, diplomática, pelo menos mais uma pessoa seria necessária. Isto porque se o embaixador de vai de férias, o cônsul não pode ir a lado nenhum e vice-versa. E, se houver uma situação em Gdansk, que estamos a falar de 300 a 400 quilómetros de distância, então e se o embaixador, por acaso, estiver de férias?
vai ou tem que ir a Portugal para alguma reunião e o cônsul tem que ir a Gdansk, não há ninguém do corpo diplomático em Varsóvia. E a agenda é complicada. A embaixada, neste momento, funciona melhor do que funcionava antes, porque nós também, uma das coisas que eu tive o cuidado de fazer enquanto presidente da fundação foi educar, os portugueses sobre o que é que uma embaixada e um consulado pode ou não pode fazer. Havia muitas pessoas que se queixavam de coisas que não, que a embaixada não dava apoio, ou o consulado não dava apoio, mas que não era da função da embaixada nem do consulado dar apoio. Por exemplo, num processo de divórcio, o tribunal deu as crenças à mãe, mas as crianças também são portuguesas, por isso as crianças têm que estar comigo e a embaixada tem que ajudar. Não, a embaixada não tem que fazer absolutamente nada numa questão. Foi um tribunal de um país aliado, neste caso, se ter pertencente à União Europeia, é uma questão judicial. A embaixada não trata de questões ah, judiciais. Trata o consulado, basicamente, o que é um consulado? Em formas muito gerais, é uma loja de cidadão, no país em causa. Vamos ser sinceros, quando nós precisamos, acaba mais por ser nesse sentido, até mesmo quando é necessário um tradutor para ir ao tribunal ou algo desse género, a embaixada não disponibiliza um tradutor, ela disponibiliza uma lista ou um local onde nós podemos encontrar tradutores. Isto porquê? Porque a embaixada não se quer comprometer, se houver alguma coisa de mal com esse tradutor, não é da responsabilidade da embaixada. Por isso, houve algum trabalho nesse sentido. Há sistemas que não, por exemplo, quando o cidadão português queria fazer o cartão de cidadão aqui, e nós íamos ao site para marcar o cartão de cidadão, nós temos 3 opções: a opção de cartão de cidadão, a opção de passaporte e a opção cartão de cidadão e passaporte. Eu quero fazer o cartão de cidadão, clico, não tenho vaga nenhuma. Mas se eu clicar cartão de cidadão e passaporte, tenho as vagas todas. Porquê? Porque é só aquilo que é permitido, mas continua no sistema 3 opções diferentes, e então tivemos, de certa forma, a indicar: "Olha, é assim que se faz para marcar o cartão de cidadão". E pronto, basicamente é isso. Hugo, como é que definiria o que é que significa para si Portugalidade? Isso é complicado. Talvez ter a saudade é um sentido da Portugalidade. Eu sinceramente não lhe sei muito bem, dizer o que é a Portugalidade, ah, É mas ser português na é Polónia. difícil, mas, por aquilo que eu me lembro, eu já não sou presidente da fundação, eu apresentei a minha demissão enquanto presidente da fundação por questões pessoais, mas quando eu ia, quando havia os jantares da fundação, reunindo poucos portugueses em cada uma das cidades, a forma como nos relacionamos com logo à vontade, o abraço, o toque, o o falar alto, o estar ao telefone e começarmos a falar normalmente ao telefone, mas como a pessoa está em Portugal, eu tenho que gritar no telefone, que é para ver se a pessoa ouve, que a minha esposa disse sempre: Falas tão alto". O falar ininterruptamente, quase sem parar, hã isso, mas basicamente, estando eu aqui na Polónia, é o sentimento de nunca sentirmos em casa. E isso é uma das coisas que me custa mais enquanto migrante, é que sinto-me apátrida. Mas é um apátrida mesmo, não me sinto nem português, nem me sinto polaco. Pela simples razão de, quando eu vou a Portugal, já não é o local onde eu moro, já não é a minha realidade, já nem é a minha moeda, porque a Polónia tem o zloty e não tem o euro, por isso já nem é a minha moeda. E para as pessoas que me olham em Portugal e convivem, eu sou migrante, eu já não vivo lá. Por isso, e até mesmo na questão de voto, da minha participação, só vale 2 deputados e nem somos assim tão ouvidos. Mas, quando eu me viro para a Polónia, um local onde tenho casa comprada, tenho as coisas feitas, eu também não sou polaco, também sou imigrante. Por isso andamos sempre, eu quase só me sinto português quando há eleições e tenho que me dirigir à embaixada ao 10 de junho e há eventos da embaixada e ali há um grupo de portugueses reunidos. Hum, mas A integração numa família polaca, no seu caso, não é, tendo em conta a sua companheira, eh, de alguma maneira não facilitou e não o faz sentir mais em casa? não me faz sentir mais em casa. Facilitou todo o processo, mas não me faz sentir mais em casa.
não me faz sentir mais em casa no sentido que há sempre alguma coisa que falta. Há sempre algo que falta. Falta falta o nosso sol, falta o sair de casa e ir beber um café e falar com a pessoa que está ao lado, que nós nem conhecemos, que é um estranho, mas que ouvimos parte da conversa, está a comentar uma notícia e nós comentamos também e temos ali 2 minutos de conversa enquanto bebemos o nosso café. Hum, por exemplo, muitas vezes nos jantares nos almoços de domingo, jantares de almoços de domingo, eu estou sentado à mesa, está toda a gente a falar polaco, eu estou a olhar e a comer e em silêncio. Há alguma solidão e mesmo que eu peça à minha namorada para traduzir, não consegue traduzir logo tudo, por isso há alguma solidão, estando aqui, mesmo estando com família e sabendo que eles me apoiam bastante e me aceitam e integraram e até para a família polaca são muito progressistas, por assim dizer, mas ser imigrante na Polónia é ter solidão. E já conseguiu introduzir na família alguns costumes portugueses? Sei lá, Já, aquilo já, já o que consegui. Ah, vai parecer estranho, mas, por exemplo, beber água à refeição, ter pão na mesa, não tinham, no caso de bem, foi algo que eu introduzi aqui que é, beber café constante, café. E serem fãs de pastelaria, portuguesa quando vamos a Portugal. Aqui na Polónia pastéis de nata é muito fácil de encontrar, por isso podemos falar se eles têm qualidade ou não, mas isso depois também vai dependendo do gosto e do paladar de cada um. Mas sempre vamos a Portugal e acabamos por comprar pão de Deus e bola de Berlim e afins. Por isso, sim, já consegui introduzir alguns algumas coisas. Como é óbvio, agora estando a morar na minha própria casa, no início eu morava com os meus sogros, enquanto a casa estava a ser construída, o prédio estava em construção e nós acabámos por comprar um apartamento cá. E é claro que aqui em casa, a situação é completamente, diferente. Até temos televisão portuguesa, por isso até se vê alguma televisão portuguesa. Mas, foram essas pequenas coisas que acabei por introduzir. e é fácil, continuar, por exemplo, a cozinhar comida portuguesa? Ou já se rendeu à comida polaca? Mais ou menos, eu gosto da comida polaca, hum, mas eu também sou muito estranho a comer, sou um pisco. Mas é sim, eu consigo ainda cozinhar algumas coisas de comida, portuguesa. O que é que eu sinto muita falta cá, e até é estranho assim o dizer, é o peixe. Não consigo encontrar, o grande parte do peixe que se encontra cá é mais para filetes, a comida polaca, muito à base de fritos, o que a nível de saúde não é assim tão bom como é óbvio, mas, o peixe é aquilo que eu acabo por sentir mais falta. Hã mas de resto consigo fazer um empadão, por exemplo, ainda é possível e acaba por ser quase o mais fácil de se fazer, porque não falta para aí a carne picada para fazer o empadão, ou um bitoque também, mas, de resto acaba por ser muito, muito, muito rudimentar. Alguma coisa da Polónia que gostaria de ou que acharia que poderia ser replicado, em Portugal? Ah, peço desculpa, há muita coisa da Polónia que poderia ser replicada. Peço desculpa, uma chamada. Há muita coisa da Polónia que poderia ser replicada em Portugal. Por exemplo, a questão dos impostos na Polónia. É simples fazê-lo. É simples. Quer dizer, não é tão simples porque está tudo em polaco. Mas se nós formos a ver, nós não descontamos educação, não descontamos saúde, não há nada desses descontos. Basicamente, enquanto que em Portugal tem que estar a ver as faturas do cabeleireiro, as faturas da educação, as faturas da saúde, as faturas de transporte e depois há ali não sei quantas, aqui é simples. Eu recebi X, eu desconto X. Fiz donativos, quais foram os donativos que eu fiz, porque esses donativos permitem
o governo polaco olha para estes donativos como uma forma, de nós adiantarmos dinheiro, ah, dado ao Estado, mas usámos para dar um canil municipal, um apoio de uma associação de apoio a idosos ou de crianças, ou o que for. E no fim eles fazem as contas. Aqui na Polónia existe, até um determinado valor, se não me engano é de 120 mil zlotys anuais, eles fazem um determinado desconto para o IRS, mais do que isso depois há um outro tipo de desconto e é simples. E enquanto que em Portugal há muitas fichas e afins. Outra coisa que eu gostaria de ver, replicada é, gostaria de ver, eh, um a maior segurança que aqui, se sente. Eu quando vou a Lisboa, eu não me sinto seguro, ponto. Eu sei que existe em Portugal um grande debate sobre as percepções e, se, não há assim tanta insegurança, é tudo uma questão de percepções e afins. Eu não me sinto seguro em Lisboa. A minha esposa não se sente segura quando vai, a Lisboa. Eu até tenho que ir a Lisboa, agora em maio para um evento no Parlamento, ela vem comigo e o facto de pensarmos o que é que vai ser um dia inteiro dela sozinha, loira, olhos azuis, tens estampado na testa, turista, basicamente. E estamos a ver o que pode ser feito, mas aqui na Polónia eu posso andar com o telemóvel no bolso de trás, ninguém me rouba o telemóvel. Há um sentimento de segurança e nem é necessário ver polícia na rua, nem é necessário ver polícia na rua. Por isso, há mesmo um sentimento de segurança e eu gostava que esse sentimento de segurança houvesse em Portugal também. E outra coisa que eu gostava de ver replicada da Polónia em Portugal é a forma da relação laboral. Não é o tipo de trabalho, mas a relação laboral, em que não temos chefias que ameaçam os subordinados de outras pessoas que se ficavam contentes por ter o teu lugar e há haver sempre aquele sentimento de estou a trabalhar e o dinheiro não me chega absolutamente para nada e, ainda estou a levar com bullying, por assim dizer, da chefia, ou a levar com uma geração que, em grande parte dos patrões em Portugal têm menos qualificações do que os seus funcionários e ainda dizem que os funcionários não trabalham bem porque eles não querem trabalhar, enquanto que não têm a consciência que a realidade deles, do seu tempo, que eu acho que aquilo que há em Portugal mais é um conflito geracional em que a geração dos nossos pais teve um conjunto de oportunidades que a nossa geração não teve, mesmo tendo melhores qualificações, porque o preço da casa mudou, o tipo de trabalhos mudaram e não haver essa compreensão entre gerações leva também que haja um afastamento e eu gostava que isso também fosse um pouco resolvido. Já falou um pouco mais ou menos sobre essa questão da votação, mas acha que tem voz naquilo que são as decisões do seu país de origem, Portugal? No meu caso, assim, assim. Eu desde que estava em Portugal eu sempre tentei eu gosto muito de política, estive filiado em partidos políticos, depois deixei as filiações desses mesmos partidos porque, considerei que enquanto independente tinha mais voz, ou a minha voz era mais ouvida do que estando em partidos. Porque vamos supor que, nós os 2 somos de partidos diferentes, se eu digo uma coisa, a Marta até pode concordar comigo, mas porque eu sou do partido diferente, já vai discordar. Mas se eu for independente, a Marta acaba por ouvir e dizer que a ideia até não é má. E eu acabei por perceber que, não estava para essa luta de quintais, por assim dizer, e ser como independente. E sempre tentei, ter esse papel mais cívico. Por isso, mesmo estando na Polónia, uma das formas que eu fiz para me sentir um pouco em casa aqui na Polónia foi, criar projetos que ligassem a Portugal. Cheguei a ir a representar Portugal 2 vezes no Parlamento, Europeu, no European Youth Event, onde levei jovens portugueses também, com propostas que foram entregues na Comissão Europeia, foram entregues aos nossos eurodeputados. Hã e sabendo navegar ou sabendo o que é que o poder político, como o aproximar, quando foi criada a fundação, não foi difícil para mim entrar em contacto,
com o parlamento, entrar em contacto com deputados, não foi difícil para mim esse aproximar. E isso permitiu com que quando houvesse, por exemplo, quando houve agora as presidenciais, eu fosse, o eu fosse dos apoiantes do atual Presidente da República e fosse o seu mandatário aqui na Polónia durante a campanha. Permitiu também com que fosse convidado para dar opinião e conselhos de forma voluntária a alguns políticos portugueses para dizer o que é que se passa na diáspora e como é que esta é. Agora, entre ser uma dessas vozes e haver algo na realidade feito, vai uma grande distância. E eu compreendo porque é que os partidos políticos não liguem tanto à diáspora, utilizem a diáspora como bandeira, mas não ligam muito a ela. É que o Porquê? custo são apenas 2 deputados pelo círculo da Europa, nem vamos falar fora da Europa, vamos só pensar aqui no círculo da Europa. O custo para fazer uma campanha no Luxemburgo, França, Alemanha, o número de votos que é necessário para nomear um deputado e o custo todo associado em fazer as viagens, em ficar em hotéis e tudo mais, e pegar nesse dinheiro e ir, por exemplo, para Setúbal, que se não me engano nomeia 18 deputados, e fazer essa campanha, bem, eu consigo depois uma maior presença no Parlamento apostando em Setúbal em vez de apostar no círculo da Europa. E nem vamos falar fora da Europa, que estamos a falar em viagens intercontinentais, não é? Transcontinentais, passar o Atlântico, ir aos Estados Unidos, ir ao Brasil, ir à Austrália, onde muitas das pessoas nem votam, ou que o voto postal chega tarde, ou que não querem colocar o cartão de cidadão pelo voto postal, ou estão longe dos locais onde se vota, por isso a abstenção é grande. E muito sinceramente, eu próprio também considero que o poder político não quer ouvir a diáspora, por assim dizer, porque tem receio dos votos que a diáspora possa dar. Porque se fizéssemos o voto eletrónico, muito possivelmente os deputados desses locais seriam para partidos possivelmente mais pequenos que não têm representação. Posso lhe dizer que, pelas contagens de votos nas europeias, aqui na Polónia, a Iniciativa Liberal ficou em primeiro lugar. Nas presidenciais, o Coutinho Figueiredo ficou em primeiro lugar, na primeira volta, nas presidenciais. E sei que em outros locais também segue por essa via. Por isso, sem contar com aqueles grandes núcleos mais antigos, onde tinha uma diáspora até antes do 25 de Abril, no qual passou o 25 de Abril, o meu avô era migrante na Alemanha e pertenceu ao Partido Socialista, enviando dinheiro da Alemanha para Portugal quando as sedes eram atacadas, incendiadas e tudo mais. Ele contava-me essas histórias. E é óbvio que estes partidos mais tradicionais, como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são os 2 maiores. Agora também, pelo que se vê, o Chega está a entrar também mais nas comunidades, mas, é normal que esses 2 partidos acabem por não dar muito mais voz às comunidades. E depois também há aqui uma outra questão que é se vale a pena as comunidades terem essas vozes, visto que nós não descontamos para Portugal quase, pelo menos a nova diáspora, porque ainda há algumas, mas não descontamos para Portugal, temos a nossa vida mais aqui do que lá, a realidade é completamente diferente. É de facto necessário, acho que chegou a um ponto que nós não devíamos discutir se é necessário mais ou menos deputados para a diáspora. O que é necessário discutir é o que é que a diáspora gostaria de participar em Portugal e o que é que Portugal gostaria que a sua diáspora participasse. Porque a diáspora portuguesa pode ser um motor económico português. Neste momento, sabe quem é o maior empregador na Polónia? Que se fechar, mete a Polónia numa situação muito má, é Jerónimo Martins, que tem 80.000 funcionários. E há muitos portugueses que vêm de Portugal para a Polónia para trabalhar na área de administração da Jerónimo Martins. Nós temos aqui a Motengil, temos o Milênio, Portugal com apenas 3 empresas. Portugal tem várias empresas aqui na Polónia, mas com apenas 3 é um dos maiores contribuintes a nível de impostos para o Estado Social polaco, com apenas 3 empresas.
França é com 15, 10 ou 15 empresas para ser um bom contribuinte. Portugal tem apenas 3. Portugal tem um soft power enorme, a nível diplomático, neste caso, falando na Polónia. Claro. Ah, e a diáspora portuguesa pode ser também um caminho para divulgar a cultura, para, permitir com que mais empresas se instalem e até pode ser um apoio para empresas que se queiram instalar. "Olha, conheço aquele português e ele até pode ter capacidades para me dar um apoio nesse sentido". De Por abrir isso caminho. é necessário percebermos o que é que se quer da diáspora, porque os partidos políticos em Portugal abanam bandeiras e dizem que é necessário mais consulados, é necessário mais isto, é necessário mais aquilo, mas falaram com a diáspora. O que é que eles querem da diáspora? O que é que eles querem de nós? O que é que eles querem de mim? Basicamente é isso. E da última vez que eu estive com políticos portugueses, aquilo que eu lhes disse foi simples: se querem servir a diáspora, só há uma forma: façam as reformas que são necessárias em Portugal. Porque muitos de nós saímos de Portugal não é porque nós queríamos, é porque nós precisamos sair de Portugal. E muitos de nós gostaríamos de voltar. Mas se Portugal não tiver as reformas como deve ser isso, nós mudar da Polónia para Portugal significar perda da minha qualidade de vida, eu não me vou mudar da Polónia para Portugal, nesse sentido. Vou aproveitar essa dica. Pensa regressar definitivamente a Portugal? Eu gostava, a minha esposa adorava, nós gostávamos de viver para Portugal, o custo de vida não permite. Eu aqui, com um salário a rondar os 1500 € líquidos, mais ou menos, eu consigo viver. Começa a ser também complicado, os preços estão a aumentar, a situação na Polónia, vamos ser sinceros, já foi melhor do que aquilo que é atualmente, mas não está num estado crítico. Eu, se for para Portugal com 1500 €, vai dependendo do local onde eu consigo viver. 1500 € em Beja, Porto Alegre, mais no interior do país, não se vive muito mal. Lisboa não se consegue viver, no Porto não se consegue viver, no Algarve não se consegue viver. Depois também temos que ter em conta onde é que estão os trabalhos. Grande parte dos trabalhos estão na área metropolitana de Lisboa e Porto. Isto nos trabalhos que eu tenho experiência profissional para fazer e que a minha esposa também tem experiência profissional em o fazer. Ah, e não permitem muitos deles o trabalho via remoto, por isso eu não consigo estar a trabalhar numa empresa em Lisboa e estar a morar em Castelo Branco com melhor qualidade de vida, se fosse necessário. Depois não se consegue encontrar tão facilmente uma empresa em Portugal que nos pague 1500 € líquidos, para fazer a comparação. Por isso, há aqui, vai muito depender. Quando penso em voltar para Portugal, podia ir para o interior, podia ir, por exemplo, para Castelo Branco, ou podia ir para Porto Alegre, ou para um sítio qualquer, no interior. Mesmo recebendo menos em euros, fica equivalente à qualidade de vida. Ok, mas depois, os hospitais estão fechados. Não sei quando é que abrem umas urgências. Não há médicos suficientes. Se a minha esposa engravidar, a criança ainda pode nascer numa autoestrada. Eu não me sinto seguro. Se for necessário andar para qualquer sítio, tenho que ter um carro. Para mais para o interior do país, porque os transportes públicos, eu lamento, mas eu não me sinto seguro nesse sentido em mudar-me para Portugal. Por isso, enquanto não houver as reformas necessárias que colmatem estes tipos de problema, mais complicado será haver um regresso, mesmo que esse seja um regresso desejado. Obrigada, Hugo Rufino Marques, um português em Varsóvia, na Polónia. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura de alma portuguesa no mundo, num novo destino.